Oi, então continuando no nosso estudo aqui agora na nossa aula de número 9, examinando a responsabilidade tributária dos chamados terceiros, previstos no artigo 134 do Código. Essa responsabilidade, diz ali, os pais são responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, tutores, pelos tributos devidos por tutelados e etc. Vai trazendo, assim, quem são os responsáveis, esses terceiros, né? E dizem que respondem solidariamente com este. Na verdade, não é solidário, tá? O pai não é responsável solidário pelo pagamento do tributo devido pelo filho menor. Filho menor aferiu renda, ele que é o devedor, ele que vai pagar. Ah, mas o pai, o filho menor, absolutamente incapaz, fazenda não conseguiu cobrar dele, porque ele não tem mais bens, aí sim, o pai poderá ser responsabilizado porque foi omisso no seu dever de cumprir com as obrigações que eram devidas pelo seu filho menor. Então, essa responsabilidade não é solidária, é uma responsabilidade subsidiária. E nesse caso específico, estes terceiros respondem apenas por multas moratórias e não pelas denominadas multas punitivas. Já o artigo 135 trata da responsabilidade tributária que mais tem provocado polêmicas no judiciário, que é o problema da responsabilidade dos sócios em relação aos débitos tributários devidos pela pessoa jurídica. O sócio pode ser responsabilizado? Pode, mas existem algumas limitações. Mas o sócio gerente, o sócio administrador, quando não for possível exigir o crédito tributário da pessoa jurídica e desde que sejam preenchidos determinados requisitos, ele poderá sim ser responsabilizado com os seus bens pessoais pelos débitos devidos pela pessoa jurídica. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é de natureza objetiva. O Código, lá no artigo 136, diz, olha, independe da intenção do agente, da extensão ou dos efeitos. Então, o fato de o sujeito passivo dizer que agiu de boa fé e tal, isso não tem a menor relevância. Vai sofrer a imposição da multa tal qual prevista na lei, diante da prática de uma infração assim capitulada. Muito bem. Nós falamos antes na obrigação tributária, lembram? Eu disse, olha, a obrigação não pode ser confundida com o crédito. O crédito vai aparecer depois, quando houver um outro ato. E agora chegou o momento. Esse ato que vai conferir certeza e liquidez àquela obrigação é que é chamado de lançamento. O lançamento, portanto, constitui o crédito tributário. É um ato, segundo o Código, administrativo, vinculado e obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional, em que a autoridade identifica a ocorrência do fato, aplica a lei, apura o tributo e notifica o contribuinte para efetuar o seu recolhimento. Então, nós precisamos ter em mente que uma coisa é a obrigação tributária e outra é o crédito tributário. Por quê? Para a prática desse ato de lançamento, o Código prevê um prazo. Então, existe um prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário. Este prazo é um prazo decadencial, regulado por 2 artigos do Código, 150 e 173. Prazo é de 5 anos, com algumas regras específicas, tá? Depois de lançado o crédito, o que a Fazenda tem que fazer? Cobrar. Então, o prazo para cobrar o crédito é regulado por um único artigo, 174. E este prazo também é de 5 anos. Então, a Fazenda tem o prazo de 5 anos para lançar e o prazo de 5 anos para cobrar o crédito tributário.
com preceitos específicos que regulam o prazo decadencial. No caso do lançamento, eu sei que a gente fica na dúvida assim, mas eu não consigo entender muito o que é esse negócio, esse tal de lançamento aí, como é que é isso, né? Eu vou mostrar para vocês no slide, tá? No âmbito federal, o lançamento ele é materializado num documento, não é só no âmbito federal. No âmbito estadual também, materializado no documento, que tem no âmbito federal o nome de auto de infração. Uma vez tinha NFLD, Notificação Fiscal de Lançamento de Débito. No âmbito estadual também deve ter auto de infração de ICMS. O que é esse auto de infração? É um lançamento do ICMS. Vai haver um lançamento do tributo, o lançamento da multa, conforme a lei prevê. Então, o contribuinte, quando há esse lançamento, e aí essa modalidade de lançamento é chamado lançamento de ofício, o contribuinte vai poder se defender no âmbito administrativo, e aí nós vamos ter um processo administrativo fiscal, que ou vai ser no âmbito estadual, ou vai ser no âmbito municipal, ou vai ser no âmbito federal. No âmbito federal é regulado pelo decreto 70.235. Então o contribuinte vai poder se defender administrativamente, interpor recurso administrativamente. E sempre que houver essa defesa administrativa do crédito tributário em âmbito administrativo, o crédito ficará com a sua exigibilidade suspensa. Ou seja, não vai ser, que depois nós vamos ver, inscrito em dívida ativa, não vai ser promovida a execução fiscal. Então o lançamento ele vai ser materializado num documento. E às vezes esse documento é até mesmo um carnê de pagamento, um boleto de pagamento. Como assim, professor? Sim, como acontece com o IPTU. No IPTU vai um boleto de pagamento do IPTU, da taxa de lixo. Em outros casos, nós não vamos ter isso. Nós vamos ter uma obrigação do próprio contribuinte em identificar o fato, aplicar a lei, calcular o tributo e informar a Fazenda Pública o valor a ser recolhido. Nós estamos aí diante de uma outra figura do lançamento, que é chamado lançamento por homologação. Ou seja, o contribuinte apura o tributo e informa a Fazenda Pública do montante que apurou. E a Fazenda, então, pega como seu aquele crédito e, se o contribuinte não pagar, vai inscrever em dívida ativa e vai promover a execução fiscal. Então nós temos essas duas modalidades principais de lançamento, que é o primeiro lançamento de ofício, materializado no auto de infração, numa notificação fiscal ou num carnê de pagamento, e o lançamento por homologação, que é a maioria dos casos de lançamento no âmbito federal e também agora no âmbito estadual, no que se refere ao ICMS, que é apurado num documento chamado GIA, Guia de Apuração do ICMS. E os novos tributos, IBS e CBS, também serão apurados por homologação, ou seja, apurados pelo próprio contribuinte. E depois dessas duas modalidades, de ofício e por homologação, nós temos o lançamento por declaração, que é um lançamento que está em desuso. Ah, mas a declaração do imposto de renda, professor? Não é lançado por declaração, é lançado por homologação. E é um bom exemplo em imposto de renda, porque o que acontece? O contribuinte baixa o programa, né, preenche os dados e transmite a sua declaração. E diz lá para o fisco, olha, eu vou pagar 10 mil. O que o fisco faz? Fica esperando ele pagar. Se ele não pagar, inscrição em dívida ativa e vai promover a execução fiscal. Cadê o ato de lançamento privativo da autoridade administrativa? Não existe. Mas essa é uma construção dos tribunais, admitida de modo pacífico pelo Supremo e pelo STJ. Então, é um tributo lançado por homologação, em que o contribuinte faz a sua autoconstituição do crédito tributário. Construção
Repito, jurisprudencial, porque o Código Tributário não prevê essa modalidade de autolançamento. Muito bem. Eu disse que o contribuinte, se ele for alvo de um lançamento de ofício, ele poderá exercer o seu direito de defesa no âmbito administrativo. E essa defesa vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então agora nós vamos tratar das causas de suspensão da exigibilidade do crédito. A primeira delas é isso. São as reclamações e os recursos em âmbito administrativo. Enquanto houver a discussão administrativa, a Fazenda não poderá exigir o crédito tributário. O contribuinte também poderá obter a suspensão da exigibilidade do crédito mediante o depósito integral do valor do tributo. Então ele poderá promover uma ação judicial e fazer o depósito integral do montante do crédito. Com isso, ficará com a exigibilidade suspensa, não vai haver inscrição em dívida ativa, não vai haver a propositura da execução fiscal, vai ter direito à certidão de regularidade fiscal. Ah, professor, quando o contribuinte quiser discutir o crédito ali, ele tem que depositar? Não. Depósito é faculdade, ele deposita se quiser. Se ele depositar, o depósito deverá ser integral, deverá ser em dinheiro, não se admite depósito com bens ou outros tipos de garantia para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Porque as causas de suspensão da exigibilidade, elas devem ser interpretadas de forma literal. Então, o depósito, as reclamações e os recursos, a concessão de liminar e mandado de segurança. O contribuinte pode impetrar um mandado de segurança para discutir a legitimidade do crédito tributário. Se o juiz conceder a liminar, vai haver a suspensão da sua exigibilidade. A propósito, eu tenho um curso sobre mandado de segurança em matéria tributária e um outro também chamado Códigos do Tempo sobre decadência e prescrição. Depois nós temos a moratória, que é a concessão de um novo prazo para o pagamento do crédito tributário, a concessão de tutela antecipada em outros tipos de ação, em outro tipo de ação judicial. Então, se o contribuinte entrar com uma ação anulatória do crédito tributário, ele poderá pedir a tutela antecipada e, se o juiz conceder a tutela, vai suspender a exigibilidade do crédito. E também suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de parcelamento. O parcelamento depende necessariamente de lei. Então, nós temos leis federais, estaduais e municipais que concedem o parcelamento de créditos tributários. Então, se o contribuinte atender aquelas condições que a lei prevê, ele vai ter direito ao parcelamento e, com isso, o crédito vai ficar com a sua exigibilidade suspensa, evitando, como eu disse, a inscrição em dívida ativa ou ao ajuizamento da execução, ou então, se a execução já tiver sido ajuizada e o parcelamento for obtido no curso da execução, a execução vai ficar suspensa enquanto o parcelamento estiver em vigor. E nós tratamos também, ou eu falei também, de lançamento, né? E falei da decadência e da prescrição. Então gravem isso, decadência é prazo para lançar o tributo e prescrição é prazo para cobrar o tributo. E tanto a decadência quanto a prescrição são causas de extinção do crédito tributário. Não confundam as causas de suspensão da exigibilidade do crédito com as causas de extinção do crédito ou com as causas de exclusão do crédito. Nós temos então, né, obrigação tributária, lançamento, suspensão, extinção ou exclusão do crédito e depois, talvez, inscrição em dívida ativa e execução fiscal, conforme nós vamos ver na sequência. Por enquanto, era isto.